Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Heinz Jorge Herwig, Caio Márcio Nogueira Soares, os auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Cláudio Augusto Canha, presente ainda a procuradora junto a esse tribunal, designada para a sessão, Célia Rosana Moro Cansô, declaro aberta às 14 horas o horário regimental, 11ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Ausentes os auditores Roberto Macedo Guimarães e Iven Scherpe Linhares por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 10 da sessão ordinária realizada no dia 25 de março do corrente. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 464 do Regimento Interno. Com a palavra o conselheiro Heinz Herwig. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar que sobrestei alguns processos. Os de admissão de pessoal de número 117.680/08, 131.011/08, 114.885/08, 114.419/08 e 113.374/08 na de júri. Também admissões de pessoal de número 554.547/07, 596.002/07 e 636.713/07, sobrestados na Diretoria de Contas Estaduais. Também sobrestei as aposentadorias de números 895.75/08 e 66.899/07 na Diretoria Jurídica. Também deferi o sobrestamento das prestações de contas de transferência voluntárias de números 199.860/07, 207.065/07 e 101.210/08. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão em pauta do processo de certidão liberatória número 109.431/08 do município de Reserva. A Secretaria fará as devidas anotações. Continua a palavra. Eu a concedo ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica do processo 112.242/07 de aposentadoria até julgamento do processo de admissão do servidor, bem como dos processos 623.042/07 e 33.200/08 de aposentadoria até decisão do incidente de formalização de jurisprudência suscitado no processo 119.310/07 na sessão do dia 19/3 da segunda Câmara, e ainda dos processos, senhor presidente, 126.670/08, 126.727/08, 130.104/08 e 105.100/08, todos de admissão até decisão dos processos de admissão principal. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra. Com a palavra o auditor Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento do processo de admissão de pessoal 558410/07 na Diretoria de Contas Estaduais. A exemplo dos anteriores, a Secretaria fará a devida anotação. Eu quero também dizer que nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferi o sobrestamento desses protocolados. Na Diretoria de Análise e Transferência, prestação de contas, protocolado sob número 20.38.17.07, e junta de JUR, Diretoria Jurídica, admissão de pessoal, protocolados 12.69.80.08, 12.69.72.08, 12.68.83.08, 10.11.20.08, 11.61.10.08 e 11.03.67.08. Deixo livre a palavra. Observo que ninguém pretende fazer uso da mesma. Concedo para relato de sua pauta ao conselheiro Heinz Herwig. Senhor presidente, Henrique Nagborn, ilustre procuradora doutora Célia e mais componentes desse plenário. O relato
Pedido de certidão liberatória, processo 109.431/08, formulado pelo prefeito municipal de Reserva, senhor Aleixo Lopata, que pretende receber transferências voluntárias de recursos estaduais. A Diretoria de Contas Municipais esclarece que o município de Reserva atendeu a instrução técnica 47/2006 e atingiu os índices de aplicação em ensino e saúde, estando, portanto, em condições de receber essa certidão liberatória. A Diretoria de Análise de Transferências, após tecer considerações sobre 3 processos de prestações de contas de transferência voluntária, conclui que o município de Reserva está apto, nesta data, a receber a certidão requerida, o que foi acompanhado pelo Ministério Público junto a esta Corte. E o nosso voto é acompanhando a instrução do processo pelo deferimento do pedido de emissão da certidão liberatória em favor do município de Reserva. É o nosso voto, senhor presidente. Coloco em discussão proposta do relator, aprovada pela emissão da certidão. Prestação de contas estadual, processo 170.636/05, que é interessado a Copel Holding, é a prestação de contas do exercício financeiro 2004. Conforme decisão constante das folhas 43 desse processo, apreciada pela primeira Câmara na sessão ordinária do dia 30 de 1 de 2007, foi determinado o sobrestamento do presente feito, haja vista a necessidade de se aguardar o julgamento de um outro processo, de número 382.927/05, que é uma impugnação de despesa. E o nosso voto é, considerando que não restou configurado o trânsito em julgado da decisão do Acórdão 2016/07 da primeira Câmara, prolatada no processo de impugnação de despesa, necessário para a apreciação do processo em tela, voto, com base no parágrafo 2º do artigo 427 do nosso regimento interno, pela manutenção do sobrestamento até julgamento definitivo do recurso de revista. Protocolado sob o número 35.9094/07. É o nosso voto, senhor presidente. Submeto a apreciação. Aprovado. Prestação de contas de transferência voluntária, processo 216.779/03 do município de Iporã, que é interessado a senhora Maria Aparecida Zago Udenal. É um convênio firmado com o SEDU, exercício financeiro de 2002, no valor de R$ 121.059, que teve por objeto a execução de obras de reforma de barracão industrial. A Diretoria de Análise de Transferências conclui pela irregularidade do processo, tendo em vista a ausência de comprovação de assinatura do aditivo contratual com a empresa responsável pela reforma do barracão industrial. Recomenda, então, recolhimento parcial de recursos, multa, a inclusão do nome da gestora no cadastro responsável por contas irregulares, o que foi acompanhado pelo Ministério Público. O nosso voto é, tendo em vista os documentos acostados ao processo, em especial que os objetivos do convênio foram atingidos conforme termo de recebimento definitivo da obra, como consta as folhas 265. Nosso voto é em julgar regular com ressalva a presente prestação de contas, referente à gestão da senhora Maria Aparecida Zago Udenal, no cargo de prefeita municipal, nos termos do artigo 16 da nossa lei complementar, 113/2005, em face da ausência na apresentação de termo aditivo contratual. Mas existe o termo de recebimento definitivo da obra. Determina a aplicação de multa ao atual gestor, Sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo, em face do não encaminhamento dos documentos solicitados, mesmo após a solicitação de prorrogação de prazo, multa no valor de R$ 100 devidamente corrigidos. É o nosso voto, senhor presidente. Submeto a apreciação do doutor colegiado, proposta de voto, que é pela regularidade com ressalva. Aprovado. 45.647/05, município de Piraquara, que é interessado seu João Guilherme Ribas Martins, é um convênio firmado com a Secretaria de Educação em 2004, no valor de R$ 227.115, que teve por objeto a prestação de serviço de transporte escolar a alunos da rede de ensino público estadual, residentes na área rural do município.
A diretoria de análise de transferências considera que foram atingidos os objetivos do convênio e opina pela regularidade com ressalva, recomendando a aplicação de multa por falha formal em procedimento licitatório. O Ministério Público, dentro dessa corte, sugere a regularidade da presente prestação de contas. E o nosso voto é, considerando os documentos acostados aos autos, nosso voto é pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, tendo em vista a falha quanto à forma de publicidade do certame licitatório. Coloco em discussão proposta de voto do relator. Aprovado. 151.716/06 do município de Cândido de Abreu. É um convênio celebrado também com a Secretaria de Educação sobre o mesmo transporte escolar de estudantes da zona rural, um valor de R$ 218.013. A diretoria de análise de transferências se manifesta pela regularidade com ressalva, tendo em vista a forma diversa de apresentação dos documentos frente ao disposto na resolução número 03/2006. O Ministério Público dessa Corte corrobora do mesmo entendimento e também opina pela regularidade com ressalvas. E o nosso voto é acompanhando a instrução do processo para julgar regular com ressalva a presente prestação de contas. Coloco em discussão. Aprovada a proposta de voto. Aposentadoria, processo 303.152/04, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Interessado, o Luiz Luscar Lazoff, que ocupa um cargo de engenheiro civil daquela entidade. A diretoria jurídica esclarece que, embora realizadas as diligências solicitadas, não foi juntada a certidão de tempo de serviço prestado sob o regime geral de previdência social, e sem a retificação do fundamento legal do ato de inativação, opinando então pela negativa de registro. O Ministério Público, junto a esta Corte, relata que, de acordo com as informações prestadas, as folhas 35, não foi providenciada a certidão do INSS porque a moléstia que acometeu o servidor foi gravíssima, deve ter sido muito grave, porque resultou em óbito, 4 meses após a concessão do benefício. No entanto, considera o órgão ministerial que, como o próprio IPUC atestou tempo sob o regime seletista, como consta as folhas 18, situação que já foi aceita anteriormente por esta Corte, opina pelo registro da inativação. O nosso voto é acolhendo integralmente a manifestação do Ministério Público dessa Corte pela legalidade do ato aposentatório, determinando o seu registro. Encontra-se em discussão proposta de voto. Relator, aposentadoria, acompanhando o parecer do outro Ministério Público, que é pela legalidade e registro. Aprovada a proposta de voto. 41.025/08, Fundo de Previdência Municipal de Cruzeiro do Oeste, que interessado o seu João Antunes Pereira, que teve cancelado sua aposentadoria através do Acórdão 6.010 de 2003. A diretoria jurídica informa que a aposentadoria do interessado foi julgada legal e teve seu registro com base no Acórdão 6.010 e encaminhou o feito a este relator para a deliberação acerca do cancelamento do registro. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público junto a esta Corte, que esclareceu que, em face da decisão judicial transitada em julgado, foi cancelada a certidão de tempo de serviço do INSS, que conferia ao servidor tempo rural, inexistindo, portanto, as respectivas contribuições e considerando que a insubsistência da certidão do INSS afeta a inativação conferida, cabível o cancelamento, o qual já foi procedido pelo município. Ressalva, no entanto, que a municipalidade deverá examinar a situação do servidor aposentado em 2001, verificando se houve ou não o implemento de outros direitos obedecido ao contraditório. O nosso voto é acompanhando a manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido, determinando o cancelamento do registro de aposentadoria, conforme termos do Ministério Público. Coloco em discussão proposta de voto. Proposta é aprovada. Admissão de pessoal 238.971/07 do município de Ipiranga, que é interessado Luiz Carlos Blum. É um teste seletivo realizado por aquele município, disciplinado pelo edital número 01 de 2007. Que era por provimento
dos cargos de professor substituto para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A diretoria jurídica opina pela legalidade do registro e o Ministério Público, junto a essa corte, relata que as admissões precedentes foram julgadas legais por decisão monocrática deste relator. No entanto, que a contratação dos professores ocorreu mediante teste seletivo simplificado, que consiste em seleção via análise de documentos apresentados pelo candidato sem previsão de nenhuma prova escrita. No entanto, por se tratar de admissão complementar de pessoal cujas admissões precedentes já foram julgadas legais por esta corte, entende ser o caso, em caráter excepcional, de registrar as admissões objeto deste protocolado, advertindo a municipalidade para as futuras contratações observar com maior rigor a legislação pertinente à matéria. O nosso voto é, acompanhando os termos do parecer ministerial, excepcionalmente pela legalidade e registro as complementações das admissões objetos do edital 01/2007 do município de Ipiranga. Determina, no entanto, que seja oficiado ao município, na pessoa de seu representante legal, para que promova a devida atualização dos dados, conforme detectado pela diretoria jurídica, na alimentação do SIM-AP, e que para as próximas contratações seja observado com maior rigor a legislação pertinente à matéria. É o nosso voto, senhor presidente. Que eu someto a apreciação. Aprovado. O processo 259.642/07 da Câmara Municipal de Lupianópolis é interessado o senhor Sérgio Turose de Oliveira. É uma admissão de pessoal mediante concurso público pautado pelo edital número 01/2003, que resultou no provimento dos cargos de procurador jurídico, oficial legislativo, zelador e vigilante, tendo sido contratado todos os primeiros colocados desses 4 cargos na Câmara Municipal de Lupianópolis. A diretoria jurídica recomenda a legalidade e registro das admissões, mas o Ministério Público, junto a esta corte, opina por negativa de registro, em função de algumas irregularidades, segundo o Ministério Público. Primeiro, quanto à baixa efetividade da publicação do edital do concurso, que utilizou um jornal de circulação quinzenal. O jornal chama-se A Comarca, que é um jornal que circula naquela região, inclusive em vários municípios vizinhos, que está comprovado inclusive nos autos. A falta de procedimento licitatório está justificada pela Câmara, porque o valor atingiu apenas o valor de R$ 2.115, portanto abaixo do limite fixado por lei. E nesse caso, eu aceito o fato de ser publicado naquele jornal, A Comarca, mesmo sendo quinzenal, mas é um jornal de circulação local, e que naturalmente se publicasse no jornal de maior circulação, como a Folha Londrina, então custaria mais. E como não houve nenhuma reclamação a respeito, eu aceito a publicação nesse jornal A Comarca. Houve um outro questionamento sobre o vínculo entre os membros da comissão especial do concurso com a Câmara, mas consta nos autos que se tratavam de servidores do Executivo Municipal, por simples razão de que antes desse concurso não existia nenhum funcionário concursado na Câmara Municipal. Então se utilizou de funcionários, servidores do Executivo, para constituir os membros dessa comissão especial do concurso da Câmara. Então acato também as justificativas apresentadas pelo presidente da Câmara. Quanto à alegação de que a contratação se efetuou através da empresa Novos Tempos, que elaborou e corrigiu as provas, e que não houve um procedimento formalizado, e motivação, inclusive, que levou a Câmara a contratá-la. Também não houve, segundo o Ministério Público, a comprovação de que os sócios da empresa e seus empregados possuem formação acadêmica, não acatando por conseguinte a declaração do advogado Jonathan César dos Santos, entendendo que se trata de cópia não autenticada sem valor comprobatório. Acredito que a própria Lei 8666
não exige a formalização do procedimento no caso de licitação dispensada, que são aquelas inferiores a R$8.000, que é o caso. E acho que é o caso apenas de ressalva para o presente procedimento. Afasto os apontamentos também do órgão ministerial quanto aos fatos arrolados relativos ao cargo de contador, pois nenhum candidato foi aprovado no certame. Então, naturalmente, não há por que se contestar este fato. E, finalmente, quanto à coincidência de sobrenome do candidato aprovado para o cargo de procurador jurídico com um dos vereadores, considerando que o vereador Antônio Schuk não participou direta ou indiretamente da realização do concurso público em tela, deixe de acolher o argumento de possíveis vícios no certame, que poderiam macular a sua lisura. Ressalto outro sim, que a escorreita conduta do atual presidente da Câmara de Lupianópolis, o Geraldo Batista Coelho, que desde o encaminhamento dos documentos, em todas as oportunidades em que se pronunciou nestes autos, mostrou-se preocupado em dar atendimento a todas as solicitações, mesmo não sendo o gestor responsável, apresentou todos os documentos, inclusive as provas e gabaritos, que invariavelmente o tribunal não tem acesso, como presenciado em outros processados, que por si só demonstram, se não a licitude do concurso realizado, a retidão como administrador e o cuidado na gestão da coisa pública. Relembrando também que o procedimento administrativo foi realizado pelo Executivo Municipal, uma vez que o Legislativo Municipal não possuía quadro próprio de pessoal, aceito as justificativas apresentadas. Contudo, quanto ao atraso no encaminhamento dos documentos, em razão do contido no pré-julgado 01/2006, deixo de dar seguimento a este apontamento. Assim, diante do exposto, voto pela legalidade dos atos de admissão, objeto do edital número 01/2003 da Câmara Municipal de Lupianópolis, determinando o devido registro. Determino, no entanto, que seja oficial da Câmara Municipal para que observe, daqui por diante, nos futuros certames, maior publicidade aos atos legais, especificamente aos relativos a chamamento de concurso público ou teste seletivo, quando for o caso, permitindo ainda maior prazo para a inscrição dos interessados. É o nosso voto, senhor presidente, que submete à apreciação do plenário. Eu também submeto a apreciação do doutor colegiado. Proposta de voto favorável. Aprovado. Eu não prestei atenção, doutor Cláudio, se Vossa Excelência me devolveu o de... Não, é de turno, é nova audiência. Então, senhor presidente, a minha pauta está atendida, agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço a participação do conselheiro Heinz Herve, concedo a palavra ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Senhor presidente, demais membros desta primeira Câmara, inicio com prestação de contas municipal. Processo 127.963/06, município de Jussara. Senhor presidente, considerando a juntada de novos documentos, o protocolo 140.355/08, eu solicitaria a retirada de pauta desse processo para nova tramitação, senhor presidente. Defiro o pedido de retirada de pauta. 133.386/06, prestação de contas de Pranchita, do ano de 2005. A Diretoria de Contas Municipais entende que as contas não podem ser aprovadas em razão do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal e da ausência de extratos de 3 contas da Caixa Econômica Federal, mas ressalva a utilização de dotações de fontes vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais e o atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária. O Ministério Público acompanha parcialmente a diretoria, pois além da ressalva da utilização de dotações de fontes vinculadas, também converte em ressalva o não encaminhamento dos extratos bancários e entende regularizados os itens relativos à publicação extemporânea dos relatórios. Os referidos relatórios relativos ao último quadrimestre do ano 2005 foram devidamente publicados em periódico de circulação semanal de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2006, portanto, dentro do prazo legal.
Quanto ao não encaminhamento dos extratos bancários, efetivamente, esta Corte tem incidido pela ressalva. E desta forma, o meu voto, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio, recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva. Proposta de voto do relator. Pela regularidade com ressalva. Aprovada a proposta. 148790/06, prestação de contas do Legislativo de Braganey, ano 2005. A Diretoria de Contas Municipais manifesta pela irregularidade das contas, pela extrapolação da remuneração de agentes políticos e pelo atraso na entrega da prestação de contas eletrônicas e, por isso, sugere a aplicação de multa administrativa. Solicitada, através do despacho, a manifestação da diretoria sobre o atraso na entrega eletrônica da prestação de contas, ela afirma não ter condições de produzir evidência do atraso em face de problemas cadastrais com a entidade. O Ministério Público opina pela desaprovação em razão do apontado pela diretoria. Considerando que a Diretoria de Contas Municipais informou que houve a extrapolação no recebimento dos subsídios dos agentes políticos, além daqueles permitidos, alguns vereadores procederam à reposição dos valores aos cofres municipais, faltando ser efetuada somente a devolução pelo novo presidente da Câmara. Meu voto é pela irregularidade das contas. Quanto ao atraso na entrega eletrônica da prestação de contas, em face da ausência de evidência formal da questão, deixo de aplicar a multa sugerida. É meu voto, senhor presidente. Estamos julgando as contas da Câmara Municipal de Braganey. Proposta de voto do relator é pela irregularidade. Em discussão, aprovado. 148280/07, prestação de contas de Maripá, o ano é 2006. A Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade com ressalva das contas. O Ministério Público opina pela desaprovação das contas com aplicação de multa administrativa ao ordenador das despesas pelo fato de que houve utilização de fontes vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual e disponibilização dos dados informatizados encaminhados através do SIM-AM PCA/P ao Poder Legislativo Municipal para que tenha amplo acesso às informações necessárias ao julgamento das contas. Destaco que a utilização de fontes vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais tem sido tratada sempre como ressalva às contas, o que não é diferente neste caso. O que é inédita é a aplicação de multa, ainda que possa ser pertinente. Em consulta à jurisprudência da Casa, observa-se que não tem sido esta a posição, especialmente da Diretoria de Contas Municipais, que tem proposto tão somente as ressalvas. Anoto alguns protocolos. 298.060/07, Colorado, 82.037/07, 1130/07, município de Ibema, 247.229, acórdão 1623/07, de município de Marialva, além de outros. Tendo em vista imperativo regimental, as decisões dessa Casa devem obedecer ao princípio da uniformidade jurisprudencial, a fim de se evitar recursos, mas principalmente objetivando que as decisões sejam tomadas linearmente, face à semelhança dos casos. Assim, considerando a posição da Diretoria de Contas Municipais, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Deixo de aplicar a multa sugerida em homenagem ao princípio de uniformização jurisprudencial imposto pelo regimento interno. E é meu voto, senhor presidente. Eu someto a apreciação do douto colegiado. Aprovado. Comprovação de adiantamento 183.858/04, Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. O interessado é Paulo Mastec. Comprovação de adiantamento do servidor da Sudersa para atender despesas com serviços de terceiros no período de maio a julho de 2003. Observo que a questão dos autos é amplamente do conhecimento desta Corte. Trata-se daqueles processos de adiantamento em que o servidor responsável cede seu nome para outra pessoa movimentar os recursos. Acompanhe as últimas decisões desta Casa, constantes dos acordos 781/07 e 61/08,
ambos do Tribunal Pleno, pelas quais foi afastada também a responsabilização do ex-tesoureiro, considerando-se que os valores repassados foram efetivamente gastos em prol do interesse público, sendo as irregularidades eminentemente formais, não ocorrendo prejuízo ao erário, pois as despesas foram realizadas em benefício do Estado, tampouco a execução do adiantamento, podendo ser objeto de ressalva. E desta forma, o meu voto é pela regularidade com ressalvas da comprovação e pela baixa de responsabilidade do servidor responsável, Paulo Henrique Mastec. Coloco em discussão proposta de voto do relator. A matéria já é suficientemente conhecida pela Casa. Aprovado. Prestação de contas de transferência 45051/05, município é Salgado Filho, o interessado é Irceu Piscine. Convênio entre a Secretaria da Educação e o município no exercício de 2004 para o transporte escolar dos alunos da rede de ensino público estadual da área rural do município. A diretoria de análise de transferências entende que os esclarecimentos prestados no contraditório não trouxeram nenhuma novidade em vista da realização de despesas sem licitação e sem o devido processo de dispensa e manifesto pela irregularidade das contas com aplicação de multa ao ordenador das despesas. O Ministério Público acompanha a diretoria. Assiste razão à diretoria e ao Ministério Público, pois embora o convênio tenha sido executado conforme termo de objetivos apresentado, houve irregularidade na sua execução, ou seja, a compra de pneus e de peças sem o devido processo licitatório ou de dispensa. E desta forma, meu voto é pela irregularidade das contas, com a aplicação de multa de R$1.000 ao senhor Irceu Piscine pela ausência de devido processo licitatório ou sua dispensa. É meu voto. Em discussão. Aprovado. 192.161/06, município de Alto Piquiri, o interessado é Walter Richter. Convênio entre o município e a Secretaria da Educação no exercício de 2005 para a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município. A diretoria de análise e transferência manifestou-se pela irregularidade das contas, uma vez que o responsável não se manifestou no momento oportuno sobre as despesas com combustíveis e lubrificantes acima do permitido pelo termo de acordo, nem efetuou o encaminhamento do termo de convalidação fornecido pelo órgão repassador destas quantias excedentes. Opina pela devolução dos valores indevidamente gastos no valor de R$ 27.410,73, solidariamente pelo Sr. Walter Richter e pelo município de Alto Piquiri. Sugere ainda a aplicação de multa, tendo em vista o não atendimento ao determinado pela diretoria quanto ao prazo de pronunciamento do interessado. O Ministério Público adotou integralmente a manifestação da diretoria. Após nova diligência, a Secretaria de Educação, para que confirmasse a convalidação das despesas aplicadas em desacordo com o convênio, nada foi apresentado, restando ao DAT e ao Ministério Público confirmarem suas posições pela irregularidade das contas. Considerando o exposto, voto pela irregularidade das presentes contas, determinando ao Sr. Walter Richter, solidariamente com o município de Alto Piquiri, para que efetuem o recolhimento dos valores gastos indevidamente no valor de R$ 27.410,73, devidamente atualizados, e deixo de aplicar a multa sugerida pela diretoria de análise de transferências, uma vez que o descumprimento de prazo apontado pela diretoria refere-se ao exercício do contraditório, faculdade constitucional deferida à parte. Em discussão. Aprovado. 193.290/06, município de Farol, o interessado é Dirney Cardoso. Convênio entre o município e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento no ano de 2005 para a produção de olerícolas orgânicas. A diretoria de análise de transferência e o Ministério Público opinam pela regularidade com ressalva das contas. E meu voto, acompanhando as manifestações, é pela regularidade com ressalva, em virtude da não aplicação financeira dos recursos repassados, cujo valor foi devidamente recolhido pelo responsável.
Coloco em discussão proposta de voto do relator. Aprovado. 23.790/07, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Nova Tebas. O interessado é Djalma Aguiar. Convênio entre a Associação e a Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social, nos exercícios de 2006 e 2007, para aquisição de equipamentos e material de consumo em atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Após o contraditório, a Diretoria de Análise e Transferência manifesta pela irregularidade das contas, pela ausência do relatório DAT-01 e DAT-10, conforme exigido na Resolução 03/2006 desse Tribunal, e a ausência do termo de objetivos atingidos, emitido pelo órgão repassador, com devolução integral dos recursos e aplicação de multa à gestora. O Ministério Público acompanha a diretoria. Desta forma, meu voto é pela irregularidade das contas, com a devolução integral do recurso repassado, devidamente atualizado pela então gestora da entidade, senhora Gislaine dos Santos de Aguiar. Determino também a aplicação de multa a valor de R$100 à senhora Gislaine dos Santos de Aguiar por não ter encaminhado no prazo estabelecido os documentos necessários à comprovação das contas. Proposta de voto do relator. Pela irregularidade com devolução integral dos recursos repassados. Imposição de multa. Multa à senhora Gislaine dos Santos da Aguiar. Em discussão. Aprovado. Aposentadoria 376-46901. Município de Campo Largo. Interessado é Luiz Carlos Krizanovski. Aposentadoria do servidor municipal que retorna após nova manifestação da diretoria jurídica com relação ao adicional de insalubridade. A diretoria manifestou-se pela incorporação da verba referida nos termos da lei municipal, opinando pelo registro do ato. O Ministério Público opinou pela não incorporação do adicional aos proventos, embora reconheça que não é este o posicionamento desta Casa e manifesta-se pela negativa de registro. Esta Casa adota a tese da incorporação desde que haja lei autorizatória. A Lei Municipal 941/91 permite expressamente a incorporação, e desta forma eu voto pelo registro da aposentadoria. Coloco em discussão proposta de voto do relator, que é pela legalidade e registro da aposentadoria. Com a palavra a senhora procuradora. Eu somente gostaria um esclarecimento do ilustre relator com relação à seguinte situação. Seria uma aposentadoria pelas novas regras da emenda 20? Porque, na verdade, aí seria... Foi o ano 2000, né? 2001. A da emenda 20/98. Então, na verdade, o tribunal tinha aquela... Até hoje ainda mantém a mesma interpretação de que, existindo a legislação incorporadora, mas desde que implementados os requisitos da lei até 98. Isso é mais um requisito, né? Porque não é só existência da lei que permite, mas que o requisito temporal necessário previsto na lei tenha sido cumprido pelo servidor até a data da emenda 20. Isso eu acho uma coisa importante, porque é um dos requisitos que ficou bem claro pela 8871, mantida agora numa decisão de 2005. Pergunto a Vossa Excelência se eventualmente tem essa informação nos autos do tempo de percepção e se foi anterior à emenda 20. Eu vou fazer o seguinte, para ter uma... Solicitar vistas protocolado. Vistas concedidas. Porque de fato tem que dar uma verificada, porque Exato. Existem casos e casos. Então precisa dar uma verificada se de fato atendeu esse. Prosseguindo, senhor presidente, 214.288/03, município de Umuarama. O interessado é Valentim Brocanello. A aposentadoria que se encontrava sobrestada até que decidisse sobre o registro da admissão do interessado. A diretoria jurídica informou que foi mantida a negativa de registro para o cargo na qual o servidor se encontrava, mas entendeu que o caso se enquadra no
os casos do Acórdão 1411/06 e manifestou-se pelo registro da inativação. O Ministério Público entendeu que a não regularidade da admissão impediria o registro da aposentadoria, motivo pelo qual opinou pela negativa. Verifico que, de fato, o ingresso do servidor não se encontra regular junto a esta casa. Entendo, contudo, que em casos análogos, considerando-se o decurso de tempo, o princípio da segurança jurídica e a presunção de boa-fé, esta Corte vem admitindo o registro do ato aposentatório. E assim, meu voto é pelo registro da aposentadoria conforme diretoria jurídica. Acompanhando a instrução de jus, coloco em discussão. Aprovado. Paraná Previdência, interessada Zenida Silva. É a aposentadoria de servidora estadual que retorna à diligência em que a diretoria jurídica entende inadequado o fundamento legal do ato de aposentadoria. O Paraná Previdência sustentou que o fundamento está correto, porque o artigo 3º da Emenda Constitucional 4705 contém regra que pode ser aplicada à servidora por se tratar de benesse para aqueles que possuem tempo de contribuição superior ao exigido, sem implementação de idade. A diretoria jurídica apontou a inaplicabilidade da regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05. O caso não comportaria a redução da idade. Segundo a diretoria, o exercício da opção de inativação pela regra citada no artigo 3º exige que o exercício da opção de inativação pela regra, exige que o servidor preencha cumulativamente o tempo de contribuição, o tempo de serviço público, o tempo de exercício no cargo e a redução da idade em função do tempo de contribuição excedente, no mínimo exigido. Mas submeteu o feito à consideração superior por ter reconhecido a existência de decisões em sentido contrário desta Casa. O Ministério Público opinou pelo registro no tema das manifestações da Paraná Previdência. Apontou que não cabe ao setor jurídico desta Casa determinar diligência em que haja discussão de mérito. A diligência deveria ater-se ao saneamento dos autos tão somente. Após o relato, deve-se salientar que a matéria já encontra disciplina nesta Casa. Esse tribunal, em mais de uma oportunidade, acatou a tese de que é possível usar como fundamento o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05, ainda que não haja redução de idade, o Acordo 1672/07 da Segunda Câmara. Trata de uma opção para o servidor, que já completou o tempo de serviço. Quanto ao apontado pelo procurador, de fato, não se afigura viável diligência que implique em discussão sobre o mérito nos termos do regimento interno. Mas como não houve alteração do ato, tampouco houve prejuízo ao servidor. E o meu voto, senhor presidente, é pelo registro da aposentadoria nos termos do parecer do Ministério Público. Acompanhando o parecer do Ministério Público, proposta de voto do relator pela legalidade de registro, contra-se em discussão, aprovado. Revisão de proventos 246128/05, Instituto Previdente dos Servidores do Município de Curitiba. Interessada é Shirley de Paula Souza. Revisão de proventos da servidora Shirley de Paula Souza para incorporação de verba relativa à prestação de serviços extraordinários. A primeira Câmara, através do Acordo 605/07, negou registro ao ato, considerando que o fundamento legal para a incorporação foi a Lei número 10.817/03, posterior à Emenda Constitucional 2098, portanto, em desacordo com a Resolução 3.877/05 deste Tribunal. Intimado o Instituto para cumprimento da decisão, este interpôs recurso de revista, o qual não foi recebido por intempestivo. Novamente intimado e decorrido o prazo concedido, não houve qualquer manifestação da parte interessada. A diretoria jurídica
opina pela aplicação de multa e conversão do feito em tomada de contas extraordinária. O Ministério Público não se opõe à conversão do processo em tomada de contas extraordinária para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas. Inicialmente, destaco que o referido acordo transitou em julgado em 17 de abril de 2007. No mais, tendo em vista as manifestações uniformes da diretoria jurídica e do Ministério Público, voto pela conversão do processo em tomada de contas extraordinária, determinando sua tramitação na forma do parágrafo único do artigo 236 do nosso regimento interno. Observo pelo relato do conselheiro Caio que o IPMC está deixando de atender determinação transitada em julgado por esse tribunal ocorrida há quase um ano atrás. Exatamente. Vossa Excelência, então, propõe a conversão em tomada de conta extraordinária, mas não impõe multa. Não. Só a conversão da tomada. Exato. Consulto o conselheiro Heinz se Sua Excelência também está de acordo. Estou. Então, aprovada a proposta. Admissão de pessoal 408-163/03, o município é Bom Sucesso e o interessado é José Vanzella. Admissão de pessoal por prazo determinado realizado pelo município, através de testes seletivos, sendo que as admissões originais já foram devidamente registradas nesta Corte. A diretoria jurídica apontou o fato de que se trata de prorrogação contratual, o que transformaria os acordos em contratos indeterminados, seguindo-se a CLT, e manifestou-se pela negativa de registro. O Ministério Público manifestou-se favorável à prorrogação contratual. Entendeu que, ainda que se use a legislação trabalhista, os artigos que são aplicáveis determinam o período total de 2 anos, com uma única prorrogação para o contrato de trabalho com prazo determinado. Ao final, manifestou-se pelo registro. No caso, sob análise, a prorrogação única é admissível, com base na Lei Complementar 108/08. Da mesma forma, ainda que se utilize a legislação trabalhista como parâmetro, a regra autoriza a dilação restrita a uma ocasião. E desta forma, senhores, o meu voto é pelo registro nos termos do parecer do Ministério Público. Qual é a proposta de voto, conselheiro? Pelo registro nos termos do Ministério Público, do parecer do Ministério Público. Pela legalidade de registro, acompanhando o parecer do Ministério Público. Aprovado. 502.040/04, o município é Nova Santa Bárbara, o interessado é Gerson Nogueira Júnior. Concurso público realizado pelo município em 1993, destinado ao preenchimento de uma vaga de agente administrativo em regime de CLT, mais tarde transformado em cargo regido pelo Estatuto. A diretoria jurídica entendeu que o envio extemporâneo dos documentos infringiu o provimento 17/89. Considerou, entretanto, que a admissão ocorreu em 1993 e, invocando o princípio da segurança jurídica e a jurisprudência dos tribunais, manifestou-se pelo registro das admissões. O Ministério Público entendeu que a existência de prova oral macula o concurso, não podendo ser convalidado pelo tempo transcorrido desde o certame, e que não se pode falar em segurança jurídica, uma vez que o ato não foi confirmado por esta Casa, não por inércia, mas por ausência de conhecimento, porque o concurso só foi encaminhado para análise após longo tempo, e desta forma opinou pela negativa de registro. A matéria já encontra jurisprudência nessa Casa, que reconheceu a tese da segurança jurídica em recentes acordos, o acordo 1411/06 e 286/07. E dessa forma, senhor presidente, o meu voto é pelo registro da admissão referente ao concurso público examinado. Em discussão. Aprovado. 269.624/05, Universidade Estadual de Londrina. Admissão de professor realizada pela universidade mediante teste seletivo.
A diretoria jurídica relatou que as admissões dos professores Fábio Ito, Marlinton Rocha Barreto, Fábio Sene e Maura Igaze estariam irregulares, pois não foi configurada a situação emergencial. Teria havido longo decurso de tempo após o afastamento dos servidores que deu causa às novas admissões. E considerou regulares as admissões de Fabiana Guilhem Moreira Gasparim e Tiago Pellini, manifestando pelo registro. No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público. Mas cabe esclarecer que, em situação similar, esta Casa considerou o registro, a admissão de pessoal temporário das universidades com base no princípio da prestação de serviço público. É o Acordo 1065/07, e desta forma meu voto é pelo registro das admissões por similaridade. Proposta de voto do relator. Pelo registro das admissões por similaridade. Pela legalidade de registro das admissões em tela. Aprovado. E por último, senhor presidente, é o 382-126/07, Câmara Municipal de Palutino, o interessado é Jona Vendrúscolo. Admissão realizada pela Câmara através de concurso público para o provimento dos cargos de advogado e contador. A diretoria jurídica opina pela negativa do registro, tendo em vista que o ato para compor a comissão examinadora julgadora do concurso não foi publicado no Jornal Oficial. Da mesma forma, opina o Ministério Público. À exceção da omissão citada pela diretoria, nenhuma outra irregularidade foi apontada na realização do concurso. Considero a justificativa apresentada pelo presidente da Câmara procedente, pois esclarece que o ato designando a comissão examinadora julgadora esteve publicado no ato da Câmara Municipal desde a data de sua assinatura até a conclusão do concurso público, sendo o local de costume para as publicações. E dessa forma, eu voto pela legalidade e registro das admissões, recomendando à Câmara a observância do princípio da publicidade em seus atos. Coloco em discussão proposta de voto do relator. Contraria ao parecer. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desta primeira Câmara. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, e concede a palavra ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Senhor presidente, demais julgadores, excelentíssima senhora procuradora, senhora diretora, senhoras e senhores, relato o processo 133.823/2006, que trata da prestação de contas do senhor Hélio Real, presidente da Câmara Municipal de Terra Rica, no exercício de 2005. As análises da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público não apontam qualquer falha ou irregularidade. Eu acompanho as propostas pela regularidade das contas. Em discussão. Aprovado. Processo 128.010/2005, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 222.197,64, repassados ao município de Irati, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Educação, tendo por objeto o transporte de alunos da rede de ensino estadual na área rural. As manifestações são uniformes pela regularidade e a proposta. Em discussão. Aprovado pela regularidade. Processo 131.510/2006, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 223.989,36, transferidos ao município de Rio Negro, em razão de convênio celebrado com a mesma Secretaria de Estado de Educação, tendo por objetivo a aquisição de peças, pneus, combustíveis, contratação de serviços mecânicos, bem como a contratação de terceiros para prestação de serviço de transporte escolar. Manifestações uniformes pela regularidade e a proposta. Que eu submeto a apreciação dos integrantes da primeira Câmara. Aprovado. Processo 152.422/2007, prestação de contas do senhor Laércio Ribeiro Filho, prefeito do município de Santa Cruz de Monte Castelo, no exercício de 2006. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos. Primeiro, resultado orçamentário deficitário não justificado no valor de R$ 310.039,39, correspondente a 9,35% da receita arrecadada. E segundo, utilização de dotações de fontes vinculadas como recurso para abertura de créditos adicionais em inobservância do artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto ao resultado orçamentário deficitário, o gestor requer que o tribunal faça uma análise mais ampla da gestão, lembrando que o município obteve superávit financeiro no exercício anterior e que esse superávit foi utilizado para cobrir a diferença entre o valor empenhado e a receita arrecadada naquele exercício. Eu examinei os balanços demonstrativos contábeis e verifiquei que, de fato, no exercício anterior, o município havia obtido superávit financeiro que, somado às disponibilidades de banco, permitia ao município, mesmo com uma arrecadação inferior à prevista, cobrir os empenhos sem qualquer dificuldade financeira, tendo sido obtido, portanto, um superávit financeiro acumulado no exercício em questão de R$ 39.978,08. E por essa razão, eu descaracterizo o fato como irregularidade. Quanto à utilização de dotações de fontes vinculadas como recurso para abertura de créditos adicionais, em face da análise de gestão realizada e em razão das justificativas apresentadas pelo responsável, no sentido de que ocorreram alguns erros técnicos ao se efetuar o cancelamento de dotações de determinadas fontes, no valor de 22 mil, aceito, e que a diferença correspondeu tão somente a 0,26% da arrecadação, eu considero o fato, então, como razão de ressalva e pelo exposto, proponho que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Proposta de voto do relator, regularidade com ressalva, aprovado. Processo 224.652/2007, prestação de contas da aplicação de recurso no valor de R$ 126.956,68. Repassados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Itacolomi, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Educação, tendo por objetivo o pagamento de pessoal e aquisição de bens de consumo. As manifestações são uniformes pela regularidade das contas, eu acompanho pela regularidade. Em discussão, aprovado. Processo 234.402/2007, prestação de contas de recursos no valor de R$ 294.478,04, transferidos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlópolis, tendo como objetivo a manutenção com pagamento de pessoal e encargos sociais. Manifestações uniformes, eu acompanho pela regularidade. Em discussão, aprovado. Processo 300.995/2007, prestação de contas de R$ 1.000,62, repassados ao município de Faxinal, pela Secretaria de Estado do Trabalho, tendo por objetivo a revisão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. As manifestações são uniformes pela regularidade, com ressalva em razão de atraso na prestação de contas de 45 dias, proposta que eu acompanho, desde de aplicar multa, tendo em vista especialmente que o valor irrisório do repasse. Pela regularidade com ressalva e a proposta de voto do relator, que é acolhida pela primeira Câmara. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de todos, era a pauta. A presidência agradece a participação do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, concede a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, inicio pelo processo de transferência voluntária, de contas de transferência voluntária, 20369/06, a cargo do município de São João do Triunfo, em que a Diretoria de Análise de Transferências opina pela irregularidade em face da ausência dos formulários de dados e relatórios de DAT1 a DAT10, previstos na Resolução 3 de 2006 desta Casa, a ausência do termo de cumprimento de objetivos e a ausência do comprovante de recolhimento ao resultado da aplicação financeira. Além da irregularidade das contas, propugna a unidade técnica o recolhimento integral dos recursos repassados, solidariamente entre o município e o gestor, o recolhimento do resultado da aplicação financeira não oferida, a inclusão do nome do gestor no cadastro de responsáveis por contas irregulares. E ainda propôs a unidade técnica a citação do município de São João do Triunfo na pessoa do seu representante legal em face da responsabilização solidária. O representante do Ministério Público, procurador Laésio Chiasorin Júnior, opina que seja determinado ao gestor, senhor Luiz de Lima, o recolhimento do valor necessário à recomposição do patrimônio estadual. Eu acolho os pareceres uniformes quanto à irregularidade das contas. Entretanto, quanto à responsabilização, conforme a uniformização de jurisprudência do Acordo 1412/2006,
entendo diferentemente, pois nos casos de pessoas jurídicas de direito público, cabe ao responsável a restituição de valores. Esse também é o motivo pelo qual indeferi a proposta de citação do município. Cabe ainda a inclusão do gestor no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Em face ao exposto, a proposta então é pela irregularidade das contas, o recolhimento integral dos recursos repassados, incluindo os não auferidos pela aplicação financeira, e a inclusão do nome do senhor Luiz de Lima no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Coloco em discussão a proposta de voto do auditor. Aprovado. Processo 222656/06, transferência voluntária de responsabilidade do município de Marechal Cândido Rondon, em que a Diretoria de Análise de Transferências verificou que das obras contratadas, que constituem 5 barracões, foram efetivamente executadas conforme atestam os termos de recebimento de obras. Quanto ao repasse extemporâneo de recursos após a execução das obras, a municipalidade comprovou sua utilização como ressarcimento de despesas anteriormente realizadas com recursos próprios. Em relação às CND específicas das obras, constam dos autos apenas 2 referentes aos galpões da Associação de Moradores de Bela Vista e Comunidade Bom Jardim, restante ausentes as demais. Em face a isso, a unidade técnica opina pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas e multa administrativa ao responsável, Sr. Edson Vazen, uma vez que não atendeu integralmente ao ofício desse tribunal, deixando de caminhar as CNDs e INSS das outras obras. O representante do Ministério Público, o procurador Gabriel Guileger, corrobora a opinião da unidade técnica. A ausência da CND específica das obras, que são anteriores a 2005, são objetos de ressalva conforme a uniformização de jurisprudência dessa Corte. E deixo de acolher a proposta de aplicação de multa, uma vez que se trata de citação, e que eu entendo que está incluído no direito à ampla defesa ou silêncio do responsável. Então, face ao exposto, a proposta é que sejam julgadas regulares com ressalva às presentes contas. Regularidade com ressalva é a proposta de voto do relator. A proposta é aprovada. Processo 222672/06, transferência voluntária, também do município de Marechal Cândido Rondon, em que os pareceres são uniformes pela regularidade com ressalva e considerando que foi atingido o objetivo do termo de responsabilidade, em que pese as despesas comprovadas terem sido realizadas após o seu prazo de vigência, porém foram devidamente justificadas. Em face a isso, os pareceres opinam pela regularidade com ressalva e a proposta acompanha esses pareceres, ressalva atinente às despesas após o prazo de vigência do convênio. Coloco em discussão, proposta de voto. Aprovado. Processo 255227/03, processo de aposentadoria municipal no cargo de professora da senhora Holanda Piscinati Guerra de Souza, vinculada ao município de Moreira Salles. A DIJU requereu diligência origem diante da ausência de certidão de comprovação de tempo de serviço a mais de 20% a mais de contribuição. O município, em resposta, informou que apresentou toda a documentação necessária. A DIJU, entretanto, considerou insuficiente o conteúdo dos autos e manifestou-se por nova diligência. A representante do Ministério Público, a senhora Procuradora-Geral Ângela Cássia Costaldella, visando a economia processual, entendeu desnecessária a providência e em seu parecer fez constar os cálculos em que concluem que a servidora não atingiu nem o tempo de serviço de contribuição, nem a idade mínima para a aposentadoria. Eu acolho as razões expendidas no parecer da representante do Ministério Público e proponho que o colegiado aprecie como ilegal o presente ato de aposentadoria para negar-lhe registro. Proposta de voto do relator pela negativa de registro. Aprovado. Prestação de contas do município de Guaraniaçu, protocolo 136494/07, relativas a 2006, em que a Diretoria de Contas Municipais e a representante do Ministério Público, a Procuradora Valéria Borba,
manifestam-se pela irregularidade, tendo em vista a abertura de créditos adicionais acima do limite legalmente permitido, a não comprovação da existência de depósitos em contas bancárias ou no caixa dos recursos contabilizados em disponibilidades e a realização de despesa com combustíveis sem licitação. Pugnam ainda os pareceres pela aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 4º, a linha G da Lei Orgânica, em face de suplementações indicando recursos inexistentes de superávit financeiro do exercício anterior e utilização de dotações de fontes vinculadas como recurso para abertura de créditos adicionais. Eu acolho os pareceres quanto às irregularidades. Entretanto, quanto à aplicação da multa do artigo 87.4, a linha G, tendo em vista que as suas fundamentações são impropriedades que foram apontadas como ressalva, e tendo em vista o contido no artigo 85 da Lei Orgânica, que prevê que as aplicações de multas administrativas serão em função de irregularidades constatadas em processo da competência desta Corte, não vejo como as ressalvas sejam suporte para esse desiderato. Entretanto, as aquisições de combustível sem obediência ao certame licitatório são fundamentos para a aplicação da multa administrativa do artigo 87.4, a linha D da Lei Complementar Estadual, que estabelece a penalização de R$1.000 por contratar ou adquirir bens, serviços e obras de engenharia sem observância do adequado procedimento licitatório, quando exigível este, ou sem os devidos processos administrativos, justificando a dispensa ou inexigibilidade, excetuando-se compras de pequeno valor realizado mediante pronto pagamento. Então, face ao exposto, eu acompanho os pareceres no que tange à irregularidade das contas, em face da abertura de créditos adicionais acima do legalmente permitido, não comprovação da existência de depósitos em contas bancárias e da realização de despesas com combustíveis sem licitação. E ainda, em relação a essa última irregularidade, a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4º, a linha D da Lei Orgânica. Coloco em discussão a proposta. Aprovado. Processo 145.060/07, contas do Poder Executivo Municipal de Capitão Leônidas Marques, de 2006, em que os pareceres são uniformes pela irregularidade, em face da ausência de documentos, da falta de inscrição na dívida fundada de precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de agosto de 2005, e falta de procedimento licitatório para a realização de despesas que totalizaram R$ 225.548,49. Há ainda a proposta de aplicação de multa em face da entrega da prestação eletrônica em atraso, que eu afasto a aplicação dessa multa, haja vista que foi motivo apenas de ressalva às contas. Quanto às aquisições de material para manutenção de bens imóveis, sem certame licitatório, entendo que são fundamentos para a aplicação da multa administrativa do artigo 87, inciso 4º, a linha D, observado o disposto no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Então, acompanhando os pareceres no que tange à irregularidade das multas, eu proponho que o tribunal recomende a emissão de parecer prévio pela irregularidade e ainda a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4º, linha D, combinado com o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Coloco em discussão a proposta de voto. Com a palavra o conselheiro Heinz Herbig. Não, vou solicitar vistas protocoladas. Vistas concedidas ao conselheiro Heinz. Processo 153372/07, contas do Poder Executivo Municipal de Centenário do Sul, de 2006, em que os pareceres são uniformes pela irregularidade, em face da ausência de documentos, da falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento a favor do INSS, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef para pagamento de magistério, foram aplicados apenas 39,92%, e do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, cabendo quanto a esta última, a aplicação de multas dispostas no artigo 87, inciso 4º, a linha G da Lei Complementar Estadual 113 e o artigo 5º da Lei Federal 10.028. A representante do Ministério Público, a excelentíssima senhora procuradora Juliana Steiner, ainda entende necessária a inclusão do nome da gestora no cadastro de agentes públicos com contas desaprovadas,
encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual e ao INSS e a disponibilização dos dados informatizados ao Poder Legislativo Municipal. São apontadas ainda 5 ressalvas. Eu acolho como razões de decidir os pareceres uniformes no que tange às irregularidades e ressalvas consignadas, exceto quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, tendo em vista que no exercício anterior houve superávit financeiro em montante bem superior ao déficit de 2006, possibilitando, a meu ver, a conversão da ressalva em ressalva do item, o que também, caso seja convertida por decisão deste colegiado, afasta a aplicação da multa do artigo 87 da nossa lei orgânica. E considerando a menor gravidade em face do superávit do ano anterior, entendo por demais gravosa a aplicação da multa da Lei Federal número 10.028 de 2000. Quanto à inclusão do nome da gestora no cadastro de agentes públicos com contas irregulares, eu entendo que é incabível, haja vista que se trata de parecer prévio às contas de município e, conforme consta o artigo 516, parágrafo único do Regimento Interno, nesses casos não é passível de inscrição nesse cadastro. O encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual não tem previsão legal regimental no presente caso, posto que só é cabível nas hipóteses de dano erário, desvio ou desfalque de dinheiros públicos. E o encaminhamento de cópias ao INSS e disponibilização de dados informatizados do sistema ao Poder Legislativo Municipal não tem previsão legal, motivo pelo qual deixo de acolhê-los. Face ao exposto, acompanhando os pareceres no que tange à análise das contas, proponho que o colegiado decida pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, em face da ausência de documentos, da falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento e falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef. Coloco em discussão proposta de voto do relator, que é pela irregularidade. Aprovado. Processo 154.000/07, contas do Poder Executivo Municipal de Mandaguaçu de 2006, em que a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela irregularidade, tendo em vista a falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do regime geral de previdência e a ausência do plano plurianual para o quadriênio que se quadra exercício financeiro. Foi enviado apenas o projeto de lei atinente a esse plano. São feitas diversas ressalvas e a representante do Ministério Público, a senhora procuradora Juliana Stanner Rainer, acompanha o entendimento da diretoria técnica, exceto por entender como irregular a utilização de fontes vinculadas para abertura de créditos adicionais, que a unidade técnica havia considerado como ressalva. Entende necessária a combinação de multa do artigo 87, inciso 1, a linha B da lei orgânica, por cada documento ou informação requisitado e não apresentado, e a combinação de multa do artigo 87.4, linha G, a inclusão do nome do gestor no cadastro de agentes públicos com contas irregulares, encaminhamento de cópias do Ministério Público Estadual e INSS e a disponibilização de dados ao Poder Legislativo. Quanto à utilização de fontes vinculadas para abertura de créditos adicionais, eu acompanho o entendimento da unidade técnica pela conversão em ressalva na esteira de diversas decisões deste colegiado. Quanto à aplicação das multas administrativas, como são referentes a itens apontados como ressalvas, entendo incabível, uma vez o contido no artigo 85 da lei orgânica. Quanto às demais proposições da representante do Ministério Público, eu entendo da mesma forma que no processo anterior. E faço o exposto, acompanhando os pareceres antecedentes, exceto quanto à aplicação de multas, proponho que o colegiado decida pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas em apreço. Proposta de voto pela irregularidade das contas. Aprovado. Senhor presidente, o processo 154.476/07, ao aprofundar a análise, antes de trazer o processo ao descortino deste colegiado, eu verifiquei que há uma inconsistência entre as informações que a Diretoria de Contas Municipais traz em seu relatório. Para esclarecer essa inconsistência, eu vou solicitar a retirada de pauta. Deferido o pedido de retirada de pauta. Processo 15596/07, contas do Poder Legislativo Municipal de 4º Centenário de 2006. Os pareceres são uniformes pela regularidade com ressalvas
relativas a despesas impróprias com vale alimentação no montante de R$ 2.400 e reembolso de despesas com alimentação de vereadores em viagem com objetivo de custos e treinamentos no valor de R$ 2.780,76. O representante do Ministério Público ainda faz sugestões quanto à realização de auditoria, a inclusão em plano anual de fiscalização, bem como outras sugestões que, em apertada síntese, eu vou resumir como não sendo sua análise pertinente ao análise do processo de prestação de contas anual. As sugestões feitas pelo eminente representante do parquê devem ser feitas por ocasião da discussão do projeto de instrução normativa que regula a apresentação das prestações de contas junto a esta Casa, que é competência do Pleno e consta a participação do Ministério Público, representado na sessão pelo ocupante do cargo de Procurador-Geral, e o mesmo raciocínio se aplica à realização de auditorias, posto que o Plano Anual de Fiscalização também é competência do plenário. Feitas essas considerações, no que tange ao objeto do processo, a regularidade das contas em exame, eu acompanho os pareceres para propor que este colegiado julgue regulares com ressalva às presentes contas. Coloco em discussão. Aprovado pela regularidade. Processo 158.781/07, contas do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mandaguaçu, de 2006, em que a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade com ressalvas, relativas ao patrimônio do regime próprio de previdência social inferior à reserva matemática indicada no calculatorial do ano anterior, as contas contábeis que não apresentam conformidade com o contido no calculatorial e a equívoco nas informações relativas aos valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência social. Haja vista que não se tratava de servidor, mas de prestador de serviços, cabendo apenas o recolhimento da contribuição patronal. A representante do Ministério Público, a senhora procuradora Juliana Rainer, não tem o mesmo entendimento da diretoria técnica por entender que o patrimônio do regime próprio de previdência social inferior à reserva matemática constitui irregularidade e não simples ressalva. Também faz sugestões que eu vou expender os mesmos argumentos do processo anterior quanto a essas sugestões. E acompanhando o entendimento da unidade técnica de que o patrimônio do regime próprio de previdência social pode ser considerado como ressalva, mas acrescentando determinação à entidade para que corrija tais inconformidades e faça constar das próximas prestações as medidas tomadas, se as medidas tomadas estão sendo eficazes. Também entendo merecedora de determinação a ressalva atinente às contas contábeis que não estão conforme o contido no calculatorial. Face ao exposto, a proposta é porque o colegiado julgue regulares com ressalvas as presentes contas com as determinações respectivas. Proposta de voto do relator, regularidade com ressalva, em discussão, aprovado. Processo 159.877/07, contas do Poder Legislativo Municipal de Mandaguaçu de 2006, em que os pareceres são uniformes pela regularidade com ressalva relativa à divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte da Câmara e não contabilizadas na receita da Prefeitura. Entendo que não há necessidade de fazer maiores esclarecimentos. Face a isso, a proposta então acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva. Regularidade com ressalva, eu aproveito para convocar o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para compor o quadro. Os dois processos seguintes, senhor presidente, são tomadas de contas. O primeiro atinente ao Fundo de Previdência Municipal de Matinhos e o segundo à Câmara Municipal de Pontal do Paraná, em que a Diretoria de Contas Municipais verificou que foram encaminhadas as prestações de contas anuais referentes ao mesmo exercício, mas em data posterior à autuação da tomada de contas. Propondo, assim, a Diretoria de Contas Municipais propõe o arquivamento da tomada de contas, haja vista que foi protocolizada
a respectiva prestação, ainda que em momento posterior. Submetidos os autos ao Ministério Público, o Ministério Público propôs que as presentes tomadas de contas fossem apensadas às respectivas prestações de contas. Eu verifico que as decisões dessa Câmara, que são pelo arquivamento, se referem, todas elas, pelo menos as que eu verifiquei, se referem à prestação de contas de transferências voluntárias. No presente caso, se trata de prestações de contas anuais e as respectivas tomadas de contas. Em face a isso, eu não vou acompanhar nem a Diretoria de Contas Municipais, nem o Ministério Público, porque entendo com a regra de prevenção estabelecida no artigo 346, inciso 3º do Regimento Interno, que estabelecendo a prevenção obrigatória entre tomadas e prestações de contas, que são atinentes ao mesmo exercício e à mesma entidade, que é o caso desses dois autos agora em análise. Em face do que está disposto então nessa disposição regimental, a minha proposta vai ser porque aquelas prestações de contas sejam apensadas à presente tomada de contas para que sejam analisadas em conjunto. Submeto a apreciação do doutor colegiado a proposta de voto do relator. Aprovado. Processo 40162/00, prestação de contas de transferência voluntária a cargo do município de Mandirituba, referente ao exercício de 1998, no valor de R$ 75.000, tendo por objeto a manutenção e recuperação de malha viária municipal. A Diretoria de Análise de Transferências manifesta-se pela irregularidade, tendo em vistas a utilização dos recursos atinentes à segunda parcela no valor de R$ 25.000, terem sido efetuadas as despesas depois de concluídas as obras e expirada a vigência do convênio, bem como o valor de R$ 6.900 e substituição ao valor de pouco mais de R$ 6.800 da primeira parcela foram utilizados para saldar a folha de pagamento de funcionários municipais correspondente ao mês de agosto de 98 e que foram apresentados em cópias em desacordo com o dispositivo do provimento 29/94 vigente à época, que exigia a via original. Recomendo ainda a devolução dos valores de R$ 31.900 pelo município, além das demais sanções legais. O Ministério Público corrobora o entendimento da DAT. Eu verifico que há uma divergência entre as cláusulas 9ª e 12ª do convênio, posto que enquanto a cláusula 9ª estabelece 6 meses para execução de serviços, a cláusula 12ª estabelece que a vigência da avença perdura até o cumprimento total das obrigações. Em face a essa divergência, entendo que seja razoável a afirmação do município em relação à cláusula 12ª, entendendo que esta autorizou o repasse da segunda parcela, constituindo-se em mero ressarcimento, uma vez que o objeto conveniado já havia sido concluído conforme o atestado de conclusão da obra de folhas 426 a 428. Presentes esses atestados, não há falar em dano ao erário, o que nos termos do provimento 29 de 94, vigente à época, permite a conversão em ressalva da irregularidade formal apontada. Irregularidade essa que é a apresentação de cópias das notas fiscais. Face ao exposto, convênios por divididos pareceres, proponho que o colegiado julgue regulares com ressalva as contas em apreço. Coloco em discussão proposta de voto do relator. Aprovado. Processo 552471/07, prestação de contas de transferência voluntária, tendo por objeto a construção de imóvel, em que a DAT manifesta-se pela ressalva em função da ausência da primeira folha do relatório DAT 05, manifestação corroborada pelo Ministério Público. Então, em face disso, a proposta, acolhendo os pareceres, é pela regularidade com ressalva. Com ressalva, decide a primeira Câmara. Processo 348831/07, aposentadoria da senhora Ernesta Sotocorno Tiva, em que a diretoria jurídica aduz que é inaplicável a regra do artigo 3º da emenda 47, porque não há que se falar em redução de idade.
A unidade técnica registra que há decisões dessa Corte, estabelecendo que é possível a aplicação do artigo 3º da Emenda Constitucional 47, mesmo que não esteja presente a redução da idade em função do tempo de contribuição. O representante do Ministério Público opina pelo registro do presente ato, conforme arrazoado do órgão previdenciário. Eu verifico que o inciso 3º do artigo 3º também da Emenda Constitucional 47 de 2005 determina que possa ser realizada uma redução do tempo de serviço por cada ano de vida que exceder o limite do inciso 1º desse dispositivo. Mesmo que não haja excedente no tempo de serviço, eu entendo que possa ser utilizada essa regra como fundamento da concessão de inativação, posto que não há prejuízo aos proventos a serem percebidos pela servidora. Face ao exposto, acolhendo o posicionamento do Ministério Público, proponho que o colegiado aprecie como legal e determine o registro do ato em apreço. Legalidade de registro é a proposta de voto do relator, acolhida pela primeira Câmara. Processo 547435/07, processo de aposentadoria especial da senhora Neuci Aparecida Arruda da Costa, do município de Pitanga, com base na Lei Municipal 137307, que equipara as funções de efetivo exercício de magistério às atividades exercidas por supervisor educacional, orientador educacional, técnico pedagógico, diretor de escola e diretor de creche. A diretoria jurídica ressalta a impossibilidade da aplicação dessa lei municipal e face do entendimento consolidado nesta Corte pelo Acórdão 859/07, em consulta apresentada pelo município de Paranavaí, que recusa a aplicação do dispositivo contido na Lei Federal 11.301/2006. Assim, opina a diretoria jurídica pela negativa de registro. O Ministério Público de Contas compartilha desse entendimento e na proposta eu acolho então os pareceres pela negativa de registro do ato em apreço. Coloco em discussão a proposta de voto do relator, que se inclina pela negativa de registro. Ninguém quer discutir a matéria. Aprovado. Processo de prestação de contas de transferência voluntária do município de Ibaiti, no valor de R$106 mil, tendo como objetivo a construção de um matadouro municipal. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela irregularidade, em face da realização de várias licitações na modalidade convite, sendo que era exigível a modalidade de tomada de preços, e a ausência dos seguintes documentos: empenhos e liquidações do órgão repassador, termo de conclusão da obra e demonstrativo analítico dos rendimentos de aplicação financeira, que são documentos essenciais para a análise do mérito das contas. Após a concessão de contraditório, a unidade técnica refuta os argumentos apresentados. E quanto à informação do responsável de que diligenciaria o município, quanto a isso não apresentou qualquer documentação de notificação, e ainda ao fato do município ter sido notificado para esse tribunal e não ter apresentado defesa. A representante do Ministério Público, a senhora procuradora Valéria Borba, corrobora a opinião da unidade técnica pela irregularidade das contas. Os documentos não apresentados pelo gestor impedem concluir que a obra tenha sido regularmente executada, implicando a irregularidade das contas e o inconsequente ressarcimento dos valores não comprovados, conforme pugnou a unidade técnica. As argumentações trazidas sem a devida comprovação documental, conforme analisou a unidade técnica, não merecem acolhida. Resta, portanto, evidenciado pela ausência documental que houve desrespeito a normas legais e regulamentares, conforme o artigo 16, terceira linha B da Lei Orgânica. Também houve dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, artigo 248, inciso 3º do Regimento Interno, posto que o responsável não comprovou a aplicação integral dos recursos repassados pelo Estado. Quanto à responsabilização, conforme a uniformização de jurisprudência do Acórdão 1412/2006 do Pleno, eu entendo diferentemente dos pareceres anteriores, pois nos casos de pessoas jurídicas, direito público, cabe ao responsável, em regra, a restituição dos valores, bem como a inclusão do gestor no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Afasta a aplicação de multa administrativa por se tratar de ofício de citação, estando incluída na ampla defesa a permanência em silêncio por parte do responsável. Face ao exposto, a proposta é pela irregularidade das contas, o recolhimento parcial de recursos, a inclusão do nome do senhor Roque Jorge Fadel no cadastro
dos responsáveis com contas irregulares e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. É a proposta, senhor presidente. Submeto a apreciação do outro colegiado. Aprovado. Era o que havia a relatar. Obrigado, senhor presidente. A presidência agradece a participação do auditor Cláudio Augusto Canha e passa a relatar os protocolos sobre a minha responsabilidade. Inicio o relato da pauta com comprovação de auxílio no protocolo 91.308/99, figura como interessada a Associação dos Municípios do Norte do Paraná em Cornélio Procópio. Trata-se de convênio firmado com o SEDU no valor de R$ 48.929,43, exercício 98, tendo por objetivo a implantação do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, Paraná Urbano, na região de Cornélio Procópio. A DAT e o Ministério Público opinam pela irregularidade face ao desvio de finalidade verificado no pagamento de despesas não autorizadas no convênio, recomendando a devolução de recursos solidariamente pela entidade e seus gestores. Voto do relator, acompanhando DAT e Ministério Público pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos valores repassados, devidamente corrigidos e atualizados pela DEX, de R$ 2.600, solidariamente pela entidade e pelo senhor José Carlos da Cruz, e do valor de R$ 4.500, solidariamente pela entidade e pelo senhor Lino Martins, então gestores das contas. Coloco em discussão a minha proposta. Aprovado. Prestação de contas e transferência no protocolo 95.179.02, que faz a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas de Curitiba. Trata-se de convênio firmado com a Secretaria de Saúde no valor de R$ 97.000, exercício 2001, tendo como objetivo pagamento de aluguel, adequação e manutenção do ambulatório e do laboratório de endocrinologia pediátrica. A DAT manifesta-se pela irregularidade das contas, tendo em vista a contratação de obra e serviços a valores superiores aos admitidos pelo Estado, segundo tabela Secretaria de Obras Públicas, DECOM. Parecer do Ministério Público opina pela regularidade com ressalva das contas, por reconhecer a especificidade das obras, que envolveu reforma, ampliação e adequação da unidade de endocrinologia pediátrica, sem qualquer interrupção no atendimento à coletividade, bem como não haver disposição convenial que elegesse obrigatório respeito aos valores constantes da tabela CEOP-DECOM. Voto do relator, acompanhando o parecer do parquet pela regularidade com ressalva das contas. Coloco em discussão. Aprovado. Protocolo 2052-3906, município de Engenheiro Beltrão. Trata-se de convênio firmado com a Fundepar no exercício 2005, tendo por objeto recuperação e adaptação do prédio da Escola Estadual Arthur Ramos. A DAT manifesta pela regularidade com ressalva, falta de atendimento de instrução desse tribunal, com aplicação de multa ao senhor José Dalpon, nos termos do artigo 87.1b da Lei Complementar 113.05. Parecer do Ministério Público opina pela irregularidade das contas, tendo em vista a ausência de CND da obra, porém, analisando o contraditório, a DAT reconhece que, por tratar-se de obra descrita como serviços, não seria exigível a matrícula do INSS ou CND. Desta forma, meu voto, acompanhando a manifestação da DAT pela regularidade com ressalvas, levando em consideração a ausência de aplicação financeira de recursos recebidos, devidamente ressarcida, e pela falta de atendimento de instrução deste tribunal, a aplicação da multa ao senhor José Dalpon, nos termos do artigo 87.1, letra B, da Lei Complementar 113.05. Coloco em discussão. Aprovado. Protocolo 1864-3207, que faz a Associação Pestalozzi de São Miguel do Iguaçu. Trata-se de convênio firmado com a Secretaria de Educação, no valor de R$ 79.849,37, exercício 2006, tendo como objetivo o pagamento de pessoal e encargos sociais. A DAT e Ministério Público manifesta-se pela regularidade com ressalvas, em razão da ausência de aplicação financeira de recursos recebidos,
devidamente ressarcidos, e o atraso na prestação de contas, cuja multa foi recolhida. Voto do relator, acompanhando o DAT e Ministério Público pela regularidade, com ressalvas, em razão de ausência de aplicação financeira de recursos recebidos e atraso na prestação de contas. Submeto a apreciação do colegiado a minha proposta. Aprovada. Protocolo 2161-6107, que faz a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial. Trata-se de convênio firmado com a Secretaria de Educação, no valor de pouco mais de R$115 mil, exercício 2002, e tem como propósito pagamento de pessoal em cargos sociais. Observo que a DAT e o Ministério Público manifestam-se pela regularidade, com ressalva das contas em razão do atraso na entrega de documentos e aplicação de multa ao senhor Fábio Alexandre Cibete, com base no artigo 87.1b da Lei Complementar 113/05. Meu voto, acompanhando o DAT e o Ministério Público pela regularidade, com ressalva das contas em razão do atraso na entrega de documentos, aplicação de multa ao senhor Fábio Alexandre Cibete, com foco no artigo 87.1b da nossa lei complementar. Coloco em discussão. Aprovado. Aposentadoria no protocolo 422.468.03, Paraná Previdência, figura como interessada a senhora Maria de Fátima de Andrade Maeda. Trata-se de aposentadoria de policial civil no cargo de investigador de polícia primeira classe. A de juro opina pela aplicação parcial da Lei Complementar 51/85, combinado com o artigo 8º da Emenda 2098, e conclui pela legalidade de registro do ato concessório. O Ministério Público manifesta-se pela negativa de registro, por entender que a servidora não implementou o tempo de serviço de 30 anos, no caso presente, tem 29 anos, 4 meses e 29 dias de serviço exigidos pela Lei Complementar 51/85. Dessa forma, a contragosto, acompanho o parecer do Ministério Público, que é pela negativa de registro, em decorrência da não implementação do tempo de serviço. Coloco em discussão. Aprovado. Protocolo 164.245/05, originário do município de Umuarama, figura como interessado Manuel Gonçalves de Oliveira, aposentadoria municipal no cargo de gari. Trata-se de admissão de servidor para um concurso público realizado em 1990, com documentos encaminhados somente em 2002. Essa admissão foi julgada irregular e negado o registro, e o recurso de revista que foi interposto foi declarado como sendo intempestivo. De júri manifesta pela deliberação do relator, enquanto que o parecer do Ministério Público opina pela negativa de registro, em razão da intempestividade do recurso de revista interposto contra a decisão que negou registro à admissão. Meu voto leva em conta que o ingresso se deu em 1990 e a regulamentação dessa Corte, que aponta como responsabilidade da administração municipal as admissões realizadas antes do ano de 2000 e não registradas na Casa, voto pelo registro da aposentadoria, uma vez que a negativa afrontaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade humana que regulam todos os atos jurídicos. Coloco em discussão. Aprovado. Por derradeiro, o protocolo 596.408.06, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Sarandi, interessada a senhora Claudete Rocio Corsato. Trata-se de aposentadoria municipal no cargo de supervisora educacional. Observo que não foi cumprido o requisito de tempo de serviço nas funções de magistério, 28 anos, 9 meses e 25 dias, para a inativação pretendida. De júri e Ministério Público opinam ambos pela negativa de registro e ao voto do relator pela negativa de registro. Coloco em discussão. Aprovada a proposta de voto do relator. Deixo livre a palavra. Observo que ninguém pretende fazer uso da mesma. Encerro a presente sessão, antes, porém, convocando os senhores conselheiros, senhores auditores, a senhora procuradora representante do parquê
e a senhora secretária para a próxima sessão, a realizar-se no dia 8 de abril de 2008, terça-feira, 12ª sessão ordinária desta primeira Câmara, a realizar-se no horário regimental, ou seja, 14 horas. Levante-se a sessão.